vimos no final da aula anterior que a observação do nascimento ilíaco das constelações, né, pelos egípcios, babilônios, gregos, quer dizer, existiam astrônomos desde a pré-história e também no início da história, né, da antiguidade, na antiguidade, que essa observação levou a se entender que existia uma relação entre o que acontecia na Terra, então as estações do ano, com o movimento do Sol com relação às estrelas fixas. Com as mudanças, então, a concordância do movimento do Sol com relação às estrelas fixas, com as mudanças sazonais do clima da Terra. E como que se explicam essas coincidências? E aqui a gente vai ver a incidência, esse seria isso mesmo, né? Uma incidência ao mesmo tempo. Né? Como explicar, né, essas coincidências? Então, não foi apenas um, eu troquei aqui um slide, daqui a pouco a gente vai achar, não foi apenas um astrônomo, uma pessoa, isso como toda ciência é um acúmulo, né, da contribuição de diversos cientistas, de diversas pessoas, observando, né, o comportamento tanto do clima quanto o que acontece no céu com relação ao movimento do Sol, das estrelas, dos planetas. E a gente vai começar, então, com os astrônomos da Babilônia. Então, a Babilônia é onde surgiu a escrita também, né, a escrita cuneiforme, e os babilônicos não escreveram apenas, como se poderia esperar a princípio, né, que simplesmente o relato de quantas reses, quantos cabritos, quantos sacos de arroz, ou sacas de arroz, de trigo, ou alguma coisa assim. Então, existe esse registro, sim, é um registro importante, né, da história e da economia dos povos que viveram ali, né, na Mesopotâmia, na região entre os rios Tigres e Eufrates, mas também há registro de poesia, de contos, né, de histórias e de astronomia. Então, eles conheciam o movimento dos astros, dos planetas que são visíveis ao olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, esses planetas, em especial Vênus e Marte, são os planetas mais próximos da Terra, né? E esses são os 5 planetas que são visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A palavra planeta em grego quer dizer estrela errante, estrela que se movimenta no céu. Então, porque o que a gente vê olhando, sem olhar com algum instrumento, o que a gente vê são estrelas. Né? Desculpa, você só vê estrelas, você vê estrelas que são fixas e estrelas que se movimentam. Então, esse registro dos planetas, isso é, estrelas que se movimentam com relação ao fundo do céu, esse registro já é antigo, próximo da escrita. A escrita tem aproximadamente 10 mil anos, é mais ou menos nessa época. Então, isso é mais uma certeza de que nessas populações existia uma astronomia pré-histórica que, quando se concebeu a escrita, essa astronomia pré-histórica foi relatada também. Né? Então, está aqui o Tigre e o Eufrates, né? E aqui a Babilônia. Né? Então, aqui tem registros, os primeiros registros dessa astronomia. Essas informações, elas, assim, existem fluxos de pessoas na antiguidade, existiam fluxos de informações na antiguidade. Vou continuar aqui um pouco.
de informações da antiguidade também. O que os babilônicos sabiam foi transferido também para a Grécia, para a China e assim por diante. Tá? Então, era muito mais lento do que hoje, né? Em que algo se publica de manhã mesmo, o mundo inteiro já tem essa informação, mas levava anos, talvez dezenas de anos, para que houvesse esse fluxo de informação, mas existia. Então, existe relato, inclusive, né, de Arquimedes e Pitágoras, né, esses cientistas gregos, quando jovens, saíam da Grécia e iam percorrer o mundo para aprender. Né? Então, era algo comum nessa época. Bom, vamos ver o que sabiam um pouco os babilônicos. O céu era representado por uma cúpula azul feita de rocha, onde as estrelas estavam incrustadas, sendo a mesma sustentada pelas altas montanhas terrestres. Essa é uma informação que eu coloco um asterisco aqui com relação a ela. Né? A gente não sabe exatamente se as mesmas, porque existiam astrônomos, existiam pessoas que estavam com interesse científico a observar os céus. Existiam mitos, histórias, né, populares a respeito do céu, das constelações, etc. Então, é difícil precisar até que ponto o que nos chega estava mais ligado às pessoas que estavam pesquisando o céu ou estava mais ligado às crenças populares. Como crença popular, era assim, né? Existia uma solidez no céu. Os babilônicos buscavam entender as vontades dos deuses observando os astros no céu, as quais se refletiam de algum modo nos fatos terrestres. Assim, a astrologia e a astronomia nascem juntas, como uma única forma de conhecimento. A palavra desastre significa, primordialmente, um fato que contraria os astros. Né? Des aqui contraria, astre, de aster, estrela, né? Mas não só, muitas palavras têm essa estrela, né? Então, por exemplo, considerácio, esse siderácio, de consideração, tem estrela. Então, quando eu considero alguém, eu considero de que a pessoa emana a luz das estrelas. Então, eu tenho consideração por tal cientista. Eu reconheço nele a luz das estrelas. Então, várias palavras têm essa origem, essa metáfora, vamos dizer assim, da estrela, né? Aster. Logia é a pseudociência e nomia é a ciência real, né? Porque a astrologia está impregnada dessa visão de poder se prever o futuro. Mas eu acho que existe uma lógica nisso. Né? Qual a lógica? Quer dizer, a partir dos astros, a gente consegue ver, entender, relacionar o comportamento da natureza. Veja, quer dizer, se os astros são capazes de influenciar a natureza, aonde está o Sol, isso por causa das estações. Hoje a gente entende esse mecanismo, né, da incidência do Sol, de que as estações do ano, as estações do ano dependem da incidência da radiação solar. E isso tem a ver, em cada latitude, em cada ponto da Terra, com qual que é o hemisfério que está voltado para o Sol. A gente entende isso hoje, né? A ciência entende isso. Exatamente o mecanismo, a física, né, que está por trás desse mecanismo. Mas imagine uma pessoa, sei lá, 5.000 anos atrás, em que vê que a posição do astro, observa que a posição dos astros tem relação com o movimento da natureza. Se é mais quente, se as flores se abrem, se o dia é mais longo, se o dia é mais curto, vai acreditar que se os astros influenciam toda a natureza, por que não a vida das pessoas? Então, tem uma lógica aí de acreditar nessa influência. É óbvio que as crenças, tanto na Babilônia, na Grécia, etc., iam longe, né? Acreditava-se em ler as entranhas dos animais,
pedras, etc. Então, era uma crença forte que a natureza poderia revelar os desígnios do homem. Então, era uma religiosidade mais ligada à natureza, mais próxima à natureza. É diferente hoje, que é mais distante da natureza a religiosidade das pessoas. Então, os deuses, os heróis e os animais eram associados aos astros observados. Então, as constelações do zodíaco, elas não são gregas. As constelações do zodíaco, elas foram concebidas pelos babilônicos. Então, os babilônicos conceberam as primeiras constelações, que eram apenas representações de figuras de deuses, animais, objetos desenhados pelas estrelas. Exemplo, as constelações do zodíaco. Agora, a constelação também, ela é importante porque é o seguinte: se a gente olha o céu, e aí você começa a dizer, um monte de estrelas, você não tem como fazer qualquer referência. Agora, se você olha o céu, percebe que tem uma mais brilhante, que está do lado de uma mais avermelhada, outra mais acima, aí tem uma à direita, que forma uma figura de um leão, uma figura de uma ave, uma figura de um cavalo, e assim por diante. Quer dizer, se eu começo a montar figuras, isso me permite eu conseguir dominar. Eu vou associar, vou ter uma associação daquela estrutura das estrelas, né? Dessa constelação. Constelação tem isso, né? Quer dizer, são estrelas que estão uma ao lado da outra, esse co quer dizer uma ao lado da outra. Então, essas estrelas, esses conjunto de estrelas que formam um desenho, me permite conseguir observá-las e reconhecer no céu esse padrão, onde que está tal estrela, onde que está outra estrela, onde que está o Sol, onde que estão os planetas, onde que está a Lua. Então, essas constelações, elas são importantes nesse sentido. Esse aqui, tá? É Tales de Mileto. E aqui está o desafio para vocês. Tá? Então, Tales de Mileto foi o primeiro cientista de destaque no mundo, fundou as tradições da matemática e da filosofia grega. O que fez Tales de Mileto que foi tão interessante? Né? Ele previu um eclipse solar. Então, aqui o relato, né, do historiador grego Heródoto. Aconteceu que durante uma batalha, quando a luta começou, de repente o dia fez-se noite. E essa mudança tinha sido prevista por Tales de Mileto. Os lídios, tanto quanto os medas, quando viram que o dia se tornara noite, interromperam a luta e mostraram-se muito mais inclinados a que a paz pudesse ser estabelecida entre eles. Então, de novo aqui, essa questão de que os astros... Imagine, né, estou lá na guerra, imagine o que eu fiz de ruim, né? Porque, de repente, o sol desaparece, né? Bom, os caras se sentiram muito perdidos nisso, né? Bom, existia um grande general, eu acho que dos líderes, não sei, um dos dois, que disse que se eles perdessem a guerra, provavelmente os persas surgiriam e dominariam o mundo. E foi justamente isso que aconteceu. Né? Então, foi a chamada a Batalha do Eclipse, que mudou completamente a história do mundo. Né? Porque os persas depois, né? Os macedônios, né? De Alexandre o Grande, toda essa história que a gente conhece aí da entrada aqui. Então, eu queria, vou pedir para vocês usarem o estelário de hoje até quinta-feira e recriarem, observarem como que foi o céu dessa previsão de eclipse de Tales de Mileto. Uma coisa importante nesse eclipse, que o que ele usou foi a astronomia babilônica. Na antiguidade não se usavam muito equações.
se usavam tabelas, né? Iam construindo tabelas. Por exemplo, os egípcios, eles não sabiam, não tinham uma forma de divisão, né? Um algoritmo de divisão. Então, eles colocavam em pergaminhos um monte de divisões. Ah, e se for 2 por 3, se for 100 por 99, e aí um monte de divisões possíveis se colocavam em tabelas. Eles dizem que muitas dessas tabelas foram queimadas lá na biblioteca de Alexandria. Então está aqui a data. E eu não tenho certeza que é essa data. Eu dei uma pesquisada sobre isso e vi que tem historiadores que colocam algumas datas e outros que colocam outras. Deem uma olhada, uma pesquisada. E recriem e postem. Vamos fazer assim também. Gravem, tá? O que vocês encontrarem do céu lá no estelário e gravem para a gente ter esse registro, né? Também da semana passada, do disco de Nebra. Professor, esse Tales foi o mesmo que fez o Teorema de Tales? Tales de Mileto mesmo, Teorema de Tales. Você explicou como que eles fizeram para fazer a previsão do eclipse? Em parte. Não sei dizer exatamente que equações que eles fizeram, mas ele usou a astronomia babilônica e não usou equações. Né? Mas então foi raciocínio, algum tipo de raciocínio ali, uma O que se ideia usava, o de que se usava espaço ali. muito. Então, na antiguidade, o que se usava muito as demonstrações, elas não eram analíticas, né? Assim, essa forma que a gente trabalha, ela é um pouco posterior do que dessas pessoas que 500, que nem ele aqui, 600 anos antes de Cristo, né? Então, os cálculos eram feitos a partir de tabelas. Né? Então, Mas existia um ele registro. usou alguma relação geométrica? Ele foi só pensando assim, como que seria o espaço? Então, provavelmente, quais são as tabelas que eles tinham? Ah, o Sol está em tal constelação, tal dia. A Lua está em tal constelação, tal dia. A Lua andou tantos graus, tantos graus. Né? Veja, o conceito de graus vai surgir aqui. Né? Tanto que essa numeração lá dos babilônicos, essa mesma associação que os egípcios tinham de 360, um ângulo de 360, né, como uma circunferência, esse sistema sexagenal, né? Certo? De ter ângulo de 60 graus, de usar o 60, porque daí você pode dividir, né? O 60 é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por, sei lá, por 10, por 15. Tá? Então, essa divisão, essa possibilidade de muitas divisões, faz com que o 60, 360, seja um número interessante. Por isso que isso sobrevive ainda hoje, né? Essa forma nos graus, nas horas, né? No tempo e nos ângulos. Tá? Veja só, essa relação de tempo e ângulo, ela se tem forte na antiguidade. Né? Pelo fato de 360 ser divisível por muitos números, é isso? Por muitos números, porque eu não tenho algoritmos para fazer essa divisão. Né? Hoje, para nós, podia usar qualquer base 7. Você colocava no computador e fazia, não teria dificuldade. Não precisaria necessariamente ser uma base decimal. A gente usa base decimal porque é fácil de contar nos dedos. Né? Tem alguns locais que usam base 20, porque contam nos dedos das mãos, dos pés. Então, os franceses mesmo até hoje, né, têm essa numeração dessa forma. Então, existiam tabelas para essas divisões, para esses cálculos, porque era difícil
fazer analiticamente, ou mesmo ter um algoritmo para fazer as diversas divisões. Né? A tarefa é entrar no Stellarium nessa data e tentar ver o eclipse solar? Isso. Entendi. E verificar se é essa data mesmo e tentar encontrar o eclipse solar. Tá? Professor, Oi. eu queria fazer uma pergunta sobre a precisão do estrelário. É porque ele tem alguma precisão, assim, ou ele é só uma simulação mesmo? Ele tem boa precisão. Provavelmente tem algum erro aí. Tem um vídeo. Se você entrar na internet e colocar lá precisão do estelário, você vai encontrar um vídeo de um professor, eu acho que ele é do Rio de Janeiro, não tenho certeza. Não tenho certeza. Bom, de um astrônomo, professor de universidade e tal, que ele tirou foto do trânsito, não, do encobrimento de Júpiter pela Lua. Né? Então, a Lua, Júpiter e Lua estavam em conjunção, como se diz, né? Alinhados em conjunção, e ele observou, então, Júpiter entrando, né, em cobrimento e depois saindo. Tá? E aí ele mostrou a previsão, inclusive, com as crateras, né? Copérnicos, aparece a cratera da Lua, Copérnicos, assim. E a posição, olha, você olha assim, você fala, parece que você tirou uma foto do estelário, de tanto, ele tirou a foto e fez a previsão via estelário, tá? Dessa conjunção que houve alguns anos atrás. Acho que foi em 2006, você tem que olhar na internet e tem. Quando você entrar com precisão do estelário, você entra na busca para ver aqui se eu vou achar aqui exatamente agora. Previsão do estelário. É muito boa. Tá? Eu não sei dizer, lógico, tentar falar, né? Eu estou perguntando isso, professor, porque ele recria o céu de muito tempos atrás, né? De 1500 anos de Cristo. Muito. E eu queria saber se tem essa precisão mesmo, se era dessa forma mesmo. E se for, como é que é possível fazer essa reconstituição de tantos Então, anos atrás? porque o movimento, as leis de Newton e os movimentos dos planetas, ele é muito, assim, é conservativo todo esse sistema, né? Você tem Bem determinístico. Hã? Bem determinístico. Bem determinista. Tem muito pouca perda de energia, né? Então, Mas, professor, coloca as equações lá e funciona. ele supõe o Stellarium, o sistema solar, como um sistema isolado, né? Sem interação com o exterior, né? Bom, eu não sei dizer quantas perturbações ele coloca no sistema, tá? Não sei dizer se ele coloca no sistema Porque solar. vai dizer que, tipo, 1500 anos atrás passou um cometa que afetou a órbita de Netuno e afetou a órbita de todo mundo. Por Então, exemplo, assim. eu não Aí sei vai teria um dizer. erro. Uhum. Eu não sei dizer quanto nesse modelo ele coloca de perturbações. A física está aí para isso, resolve esse problema, né? Você coloca uma perturbação e consegue saber como que isso vai se colocar, tá? Vai ter resultados, né, nas suas previsões. E eu também não sei dizer o quanto ele coloca correções das observações, né? Depois das equações, ele vai lá e corrige a partir das observações. E aí isso ficaria, para a antiguidade, ficaria menos sujeito a ele poder fazer, disponível a essas correções. Né? Uhum. Mas dê uma olhada lá, eu vou procurar também, tá? Esse professor aqui, eu achei.
que ele fala, eu acho que a gente pode mandar um e-mail para as pessoas que fazem o estelário e questionar propriamente eles a respeito desses softwares. Se fala do estelário, mas existem outros softwares, por exemplo, naquele filme que fala do disco de Nebra, aparece num determinado momento um pesquisador usando um software em que vai aparecendo as diversas possibilidades de eclipse, né? Também na aula passada, acho que foi o Dailan que falou, professor, eu consegui aqui da NASA todas as datas dos eclipses. Foi o Ian. Foi o Ian. Eu achei interessante também, não sabia que tinha um catálogo de todos os eclipses que já ocorreram. Sim, então você vê, se você tem um catálogo do que ocorreu, dos eclipses que ocorreu, é porque você confia nessa matemática, né? Nesse modelo. Porque ninguém registrou, né? Alguns foram registrados até uma determinada época. Então, esse de Tales de Mileto foi registrado. Eu vi, tá? Também usei o Stellarium, vi, e você tem esses eclipses coincidem com a data do registro. Agora, não lembro se foi esse mesmo 28 de maio, porque existem vários registros, tá? Um pouco discordantes. Eu vi aqui na internet alguns discordantes. Dê uma olhada lá. Tá? Teve alguém na história que percebeu essa periodicidade dos eclipses? Se teve quem percebeu? Então, eu acho que pela essa previsão do eclipse solar, eu acredito que o Tales de Mileto tenha percebido isso. De que é de 2 épocas do ano, né? Então, agora, para nós, é julho e agosto, né? Coisa assim, né? Que você vai ter. Entendi. Então, tem isso aqui em 2 épocas do ano que ocorre. Que é a época justamente, dos equinócios, né? Que daí Terra e Sol estão alinhados, vamos dizer assim, né? O plano. Você tem um alinhamento ali com o plano também, né, com o plano por coincidência, pensando bem, que é um outro plano que a Lua gira, né? Mas atualmente está alinhado no eixo dos equinócios. Tá? Os eclipses, né? A gente vai mostrar os 2 planos que tem que coincidir para a gente poder ter os eclipses. Bom, outro dado interessante, né, e bem atual hoje, é que a Terra é esférica. Né? E por que a Terra é esférica? Então, a gente sabe por observações que a Terra é esférica, e a gente tem uma física que explica por que a Terra é esférica. Né? Então, se eu tenho... e na formação do planeta Terra, na formação do Sistema Solar, isso é bem compreensível, que eu tenho diversos planetésimos, e esses planetésimos eles vão se juntando e formando cada vez, né, astros maiores, até que você vai ter um astro grande. Por que nesse sentido ele é esférico? Essas colisões que ocorrem entre os planetésimos faz com que haja uma fluidez nessa rocha. Tá? Quer dizer, hoje a Terra, depois de 4 bilhões de anos, a Terra ainda tem, além, a crosta é sólida, mas abaixo da crosta você tem rocha líquida. Então, se ela é líquida, o líquido flui e o líquido vai para as regiões em que você tem menor energia. E a região que vai, a forma do planeta que tenha menor energia é justamente a forma esférica. Sim, para colocar aqui só um ponteiro aqui. Tá?
Imagine que eu tivesse uma terra assim, né? Vou colocar aqui uma coisa, certo? Uma coisa grande, assim, tivesse uma ponta muito grande, só para colocar dessa forma aqui, né? O que acontece? Isso daqui tem uma energia potencial muito grande. Qualquer coisa que quebre isso daqui faz com que ele venha para uma região de menor energia, né? Certo? Quer dizer, então, imagine que você está colidindo uma série de objetos aqui. O que vai acontecer? Isso aqui é líquido, fluido, vamos dizer assim, né? Fluido. Então, vai ficar com a menor energia. A menor energia é que todos estejam numa mesma, né? Quer dizer, a superfície equipotencial do campo gravitacional é a esférica. Né? Superfície de menor energia, ou qualquer superfície equipotencial é esférica, e de menor energia é aqui. Não faz sentido uma Terra colocando sobre a questão da força gravitacional, né? Que eu tenho que não acreditar na força gravitacional para achar de que o melhor é uma Terra plana. Né? Mas se eu pensar numa Terra plana, certo? Se existe força gravitacional, ela tenderia a se enrolar. Né? Tenderia a... Por quê? Porque um rolo aqui, né, seria uma estrutura de menor energia, já que eu tenho esses corpos aqui, essas partes estão se atraindo. Né? Então, como a Terra, o manto, né, é fluido, e você só tem uma crosta, que algumas vezes é bem pouco espessa, inclusive 10 quilômetros, a 50 quilômetros, comparado com toda a Terra é bastante fluida, de rocha, a Terra é construída de rocha fluida. Demorou para que essa crosta se esfriasse. Né? Precisou ter muitas chuvas e chuvas, tempestades, até que pudesse dissipar essa energia e esfriasse a crosta. Então, assim, logicamente, observando o campo gravitacional da Terra, esse que a gente sente, que a gente no dia a dia sente, sem pensar na observação, a lógica é de que a força gravitacional cria estruturas esféricas. Similarmente, em espaços de microgravidade, você tem as gotas de água, né? Os astronautas fazem isso, gravam isso, né? As gotas de água. Então, como não tem gravidade, não faz nem ponta gota, né? Ela flutua e é esférica. Por quê? Porque as forças fazem com que a menor energia seja... A superfície equipotencial de menor energia é esférica, onde vão ter as últimas gotas, né? As gotas as últimas moléculas de água da gota de água. Então, é a força gravitacional que faz com que a Terra seja esférica. Quem disse pela primeira vez que a Terra é esférica? Vocês arriscam aqui? Talvez vocês já tenham visto. Né? Dizem que foram os gregos, mas eu acho que foram os egípcios. Pode ser que tenha que... Porque, como eu disse para vocês no início, né? Existe fluxo de informação. O registro é desse sujeito aqui, Parmênides de Eleia, 514 a 450 a.C. Talvez não tenha sido dele, porque às vezes há um registro coletado, né, de outros sábios, e aí ele registra. Se perdeu muito na antiguidade, né, queima de livros. Então, foi o primeiro a declarar a esfericidade da Terra e sua posição no centro do mundo. Esse Laerte aqui é um historiador da Idade Antiga ainda, depois de Cristo, mas é um historiador da Idade Antiga. Então, bastante confiável. Né? Bom, Parmênides era pitagórico. Então, acreditava que o cosmos é regido por relações matemáticas. Evidências disso estariam no dia e noite,
no alterar-se das estações, no movimento circular e perfeito das estrelas. Então, existia, além de uma, e isso com Pitágoras, né, na música, tudo que Pitágoras desenvolveu, né, na matemática, aqui, o triângulo retângulo, existia essa crença de que o movimento dos corpos, etc., eram regidos por equações matemáticas, e existia a crença de que a forma a forma perfeita do movimento era circular e dos corpos era esférica. Né? Então, acreditava-se nisso, felicidade da Terra também por uma visão cosmológica, uma visão de como que se criou por dogmas cosmológicos, né, vamos dizer assim, desses matemáticos. A Terra é uma esfera quase perfeita. Você vai dizer assim, como assim quase perfeita? Tem algumas imperfeições. Né? Quais são essas imperfeições da Terra? Primeiro, você tem aqui altitude 8.848 metros do monte mais alto que se tem, que é o Monte Everest. Esse no valor muda, né? Porque pode ter mais neve ou menos neve, então pode ter 8.453, 8.000, tem 5 quilômetros aí que muda, 5 metros que muda, e está a maior, vamos dizer assim, a estrutura mais alta que se tem. Você também tem, vamos deixar a água aqui, mas se você tirar a água também, você vai ter lá mais uns 2 quilômetros, 3 quilômetros de fossas, né? Se a gente calcular na forma também esferoide aqui, né? A distância centro-polo e a distância centro até a superfície no Equador, ela é relativamente diferente. Né? Bom, essa diferença se dá devido à rotação. Então, devido à rotação, você tem aqui a força, né, de atração gravitacional tem que dar conta também, né, de ser uma força centrípeta. Então, em função disso, essas camadas ali, elas conseguem se afastar um pouco mais, né? Essa força gravitacional e a força da estrutura também, né? As forças elétricas e tal. Aqui não, né? Aqui não precisa ter essas forças de atração aqui não precisam vencer a tendência de sair pela tangente aqui, né? Vencer a inércia. Então aqui precisam vencer a inércia, precisam segurar para que não fuja. E, portanto, parte da força é força Professor, centrífuga. não é centrífuga? Que meio que joga para fora e faz ficar com mais matéria aí nas bordas? Sim, mas se eu pensar em centrífuga, eu estou pensando em forças fictícias, né? Não sei se vocês viram isso já. Então, Sim. na verdade, um corpo girando, essa massa que está aqui não está sendo jogada para fora. Quando ela está girando, ela tende a sair por aqui em perspectiva, né? Ela tende a sair tangente. Por quê? Por inércia. Né? Então, ela está girando, a velocidade aqui é tangente, e ela tende a sair tangente. Eu preciso de uma força para poder fazer com que ela se mantenha no movimento circular. Tá? Então, eu uso parte da força gravitacional aqui, não só para manter ela na forma de esfera, mas assim, para atrair, para adensar essa massa, mas também para segurar aquela massa para ela não sair. Então, eu não estou falando em termos de força fictícia, mas você pode pensar também força fictícia, né? Eu tenho uma força centrífuga, então, em função dessa força centrífuga, ela se afasta. A força centrífuga é o princípio de inércia, né? Melhor, é uma força não inercial, né?
Bom, então uma... lembrando lá da física 2, eu posso pensar em força centrífuga se eu tiver, mas ela não tem realidade, né? Não existe. O que é a força que faz com que ele vá para fora, que tenda a sair? É elétrica, é gravitacional? Não, gravitacional é atrativa. É elétrica não, é atrativa. Então não existe uma força verdadeira, elétrica, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca, para segurar para empurrar esse corpo para fora. Então, só para manter como força verdadeira, o que eu tenho é que a força aqui no Equador, ela tem esse compromisso de segurar o corpo que está tendo tendência, está sendo utilizada, né? Existe uma componente que faz com que segure essa parte que tende a sair devido ao movimento de rotação aqui, né, desse corpo em torno do eixo da Terra. E por isso, como ela é usada nesse sentido, ela não pode ser usada em outra, né? As forças se decompõem, você pode decompor as forças em função da sua aplicação, de como ela está sendo aplicada. E eu posso pensar como força fictícia, isso que você falou, força centrífuga, e, portanto, ele faz com que aqui seja mais o raio maior, o raio do Equador maior. Então, tem o raio do Equador que tem 21 quilômetros a mais. Tá? E o raio médio é 6.367,45. Se a gente for comparar, então, essa diferença, tá? Da forma da Terra, tanto aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. Tanto do Himalaia, então, 8.000 metros, quanto dessa diferença aqui, tá? Dizer, o que a gente vai encontrar? Com relação à diferença de raios polar e equatorial, eu tenho 21,38 quilômetros. Com relação à altitude, eu tenho 8.000 quilômetros. Então, a diferença é 0,0034 com relação ao raio médio. Então, você tem 0,34% de ser maior o equatorial do que o polar. E você tem 0,14% do raio médio com relação à maior altitude, que é o Himalaia. Né? Então, se a gente pegasse a Terra e colocasse ela no tamanho de uma bola de bilhar e passar a mão... ou Everest, professor? Hã? É Himalaia ou Everest? Sim, desculpe. O Himalaia é a cordilheira onde está o Everest. Né? O Himalaia é alto, e se eu pegar o Everest, em especial, que é o ponto mais alto no Himalaia e na Terra, né? É o mesmo, vamos dizer assim, o Everest está no Himalaia, mas você tem razão. Aqui o melhor é a gente pensar no Everest, né? A altitude do Everest, do ponto mais alto do Himalaia. É que ele é o ponto mais alto, né? Ponto mais alto da Terra, né? De maior altitude da Terra, que é o Everest. Então, nesse ponto mais alto da Terra, se eu reduzisse tudo, o raio da Terra a 5 centímetros, né? Ou do tamanho de uma bola de bilhar, 3 centímetros, fosse passar a mão, eu não conseguiria sentir. As imperfeições da Terra, ela é menor do que as esferas que a gente constrói, que a gente considera praticamente perfeitas. Então, uma esfera, uma bola de boliche, você passa a mão, ela é lisa. Se eu transformasse a Terra numa bola de boliche, eu passaria a mão, ela seria lisa. Entende? Eu não iria perceber essa rugosidade que a Terra tem. Quer dizer, eu estou comparando 8.000 quilômetros com 6 milhões. Opa! Estou comparando 8 quilômetros, quase 9 quilômetros, com 6.000 quilômetros. É quase 1/1000. Tá? Se eu colocasse o raio da Terra igual a 1 metro, tá? O Everest teria 1 milímetro, em torno de 1 milímetro. Então, né, 1 quilômetro de raio, que já tem uma esfera
de 2 metros de diâmetro, o Everest teria 1 milímetro. Então, imagina, né? Façam aí com a mão aí o que seria 1 milímetro o Everest. Então, a superfície da Terra, a forma da Terra, porque os geólogos falam, é um geóide, porque é uma forma própria. Tudo bem, é um geóide, é uma forma própria, é uma esfera achatada nos polos, tem esse relevo na superfície, mas toda essa diferença, ela é insignificante. A Terra é muito próxima a uma esfera, muito próxima a uma esfera. O primeiro que disse que a Terra era redonda foi Parmênides, mas houve um sábio na Alexandria que mediu o raio da Terra. Vamos ver esse relato contado por Carl Sagan. Eratóstenes, diretor da Biblioteca de Alexandria, há aproximadamente 3 séculos antes de Cristo, foi o primeiro a medir o raio da Terra. Carl Sagan, no primeiro episódio de Cosmos, faz um relato deste feito. Um pergaminho da biblioteca relatava que no dia mais longo do ano, ao meio-dia, em uma cidade ao sul de Alexandria, Ciene, hoje chamada Assuã, os raios de sol iluminavam o fundo dos poços e os meniscos faziam sombra apenas sobre si mesmos. Em resumo, os raios de sol neste local, neste momento, são verticais. Eratóstenes observou, no entanto, que em Alexandria, os objetos nesse mesmo dia e horário faziam uma sombra cujo comprimento indicava que os raios de sol faziam um ângulo de 7 graus com a vertical. Concluiu que a razão para essa diferença é a esfericidade da Terra. Pagou para que medissem a distância entre as duas cidades e, com esses dados, distância angular entre as duas cidades de 7 graus e comprimento do arco de circunferência de 800 km, mediu com um erro de poucos porcentos o raio da Terra. Eu só não entendi como que ele deduziu o ângulo entre as duas, entre o poço entre as duas varetas, imaginando que elas estavam surgindo do centro da Terra. Como que ele achou 7 graus? Vamos fazer isso aqui. Essa daqui é a latitude de Assuã. A sua latitude 24, então 1 minuto, mais ou menos isso. Vou colocar esse daqui, porque o local em Assuã, ou da cidade, né, de Siena, que é o nome antigo, era justamente sobre o Trópico de Câncer. 32 e 50, por aqui, mais ou menos. Ficar nesse lugar. A gente pode operar simplesmente porque as cidades, né, elas são grandes, né? Suficiente para você dizer, aqui, coloquei, só que a latitude não é oeste, é a latitude leste. 32,89. 32,9. Então, o que aconteceu? Olha, eu estou olhando aqui, tá? Eu vou olhar para o zênite e o Sol está lá, ó, nesse dia. Então, esse aqui é o solstício de verão no hemisfério norte e a cidade de Siena está sobre o Trópico de Câncer. Então, ao meio-dia, tá? Se eu colocar uma estaca aqui, o que vai acontecer? O Sol está no zênite, os raios vão vir aqui, e que sombra que eu vou ver? Nem nada, nenhuma sombra aqui. Certo? Então, essa era a observação no pergaminho que o Eratóstenes viu. Que no dia 21 de junho, exatamente ao meio-dia, não se via estaca nenhuma. Na verdade, a ideia de meio-dia é justamente essa, né? Deixa eu pegar aqui, olhar aqui. Se fosse assim, o meio-dia ele é variado ao longo da Terra. Né? Sim. Nessas definições. Opa. Tá vendo? Eu vou adiantar aqui, certo? O que ele vai observar? Ele vai observar isso aqui, vai subir, né? O Sol vai subir, tirar a atmosfera para ficar mais um ponto aqui. O Sol está girando, o céu está girando, porque é a Terra que está girando aqui, né? E lá, vai passar bem no topo. Aqui é o alto. Aqui eu mostrei ali para a gente ver, mas aqui estava passando sobre esses meridianos aqui que o Sol está passando.
Esse meridiano que passa aqui é o zênite. Então, foi isso que a pessoa registrou. Você fala, mas para cada ponto da Terra é diferente, sim. Vou só puxar mais perto aqui. Ele vai levantando a cabeça, levantando a cabeça, levantando a cabeça. Aí, o zênite está aqui. Tá? Aí eu vou passando o tempo aqui, o que vai acontecendo? Lógico, tem atmosfera, né? Eu vejo um céu azul lá e o Sol se aproximando, se aproximando. Nesse dia, o Sol passa no zênite. Tá lá o Sol passando no zênite, nesse dia. Certo? Foi isso que o pergaminho estava relatando. Bom, parei. Você falou, mas se eu for alterando os dias, vai ser diferente. Sim, ó. Isso aqui é o meio-dia. Tá, tô deixando ali no meio-dia. Subir aqui, pronto. Meio-dia. Deixar bem no meio-dia, porque meio-dia do local, né? Aí eu vou só alterando aqui o dia. Ó, o Sol vai se afastando. Certo? Meio-dia. O Sol, nesses dias aqui, agora estou em maio, 2 de maio, né? Voltei para trás. Se eu for observar o Sol, vou fazer essa observação aqui, ó. Tá? Vou voltar um pouco. Por aqui. 10 horas. Então o Sol está lá, ó. E aí vou fazer o Sol movimentar um pouco mais rápido. Então ele passa perto do zênite, mas eu não vou ver ele passando no zênite. Né? Aí dia seguinte, aí ele passa perto do zênite, aí do céu, ele passa perto, vai baixando cada vez mais. Tá? Se eu pegar justamente o contrário agora, pegar em 21, pegar meio-dia aqui, agora é inverno, né? Vai passar baixo agora, né? Então, só no dia 21 de julho de cada ano, em Assuã, que é a cidade de Siena, que acontece aquilo que estava no pergaminho. Não vem Alexandria, eu não sei agora qual que é o atual nome de Alexandria. Tá? Pronto. Agora eu vou observar a mesma coisa, no dia 21 de junho, 06. Tá? Agora, se eu observar aqui, mas olha, onde que ele está passando? Ele está passando, esse daqui é os 7 graus que ele está passando. Do zênite, ele está passando aqui assim, ó. Aqui é 10 graus, certo? Ó. Isso é 10, 20, 30. Aqui ele está ao contrário, que está contando a partir do chão, está contando a altura, estou contando no zenital. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, aqui 10, né? Esse menorzinho aqui é 10. Olhando mais aqui. Então, se a gente observar, ó, ele vai passar mais ou menos 7 graus aqui. E no chão, o que a gente vai observar? Tá? Dá uma parada aqui. O que a gente vai observar no chão? Quando ele está no zênite, não faz sombra. Mas como ele está inclinado 7 graus, eu acho que não tem caneta aqui. Vou voltar lá para a apresentação. Nesse daqui, que é a Siena, o Sol passou bem no topo. Bem no zênite aqui. Então não fez sombra. Agora aqui em Alexandria, não. O Sol ficou, olha, com um ângulo com relação ao zênite de 7 graus. Conseguiram ver aí, né? Que se ele olhar para o zênite, ó, o obelisco aponta para o zênite. E ele olhar o Sol passar, o máximo, o mais próximo do zênite que o Sol passa, que é o meio-dia, é 7 graus. Tá? Então ele sabe que se o Sol está lá paralelo, é porque a Terra é
uma esfera, e aqui 7 graus. O que é o zênite? O zênite vai no topo da cabeça, mas vai para o centro da Terra, essa, né? Que o Sol vai para o centro da Terra. O Sol está distante lá, os raios todos paralelos. É isso que ele observa ao meio-dia, isso aqui. Se a gente for observar no chão aqui, ele consegue observar pela sombra, ó, essa outra paralela aqui. Ele vai ver aqui também, 7 graus. Então, se eu sei a altura para medir esse ângulo, eu posso fazer isso. Boto uma estaca no chão e meço o comprimento da sombra. E aí vejo esses 7 graus. Então, se aqui tem 7 graus, Ali também vai ter. aqui também vai ter, aqui também vai ter, todos são 7 graus. Eu meço esse ângulo aqui. Na verdade, o ângulo que eu vou medir é esse aqui, né? Que ponho, meço a sombra, sei a altura e 7 graus. Então, isso aqui é 7 graus, e aqui todo é 360, então é aproximadamente 50 vezes a circunferência total da Terra. Isso aqui tem 800 quilômetros, que o cara andou lá, que trabalho, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais impressionantes, imaginar que ele pagou alguém para andar 800 quilômetros. Ele não só era desocupado, como ele tinha dinheiro para fazer outra pessoa perder o tempo dela. Chefe bibliotecário era foda, então. No início, quando eu vi, eu achava que Siena era uma cidade lá da Itália. Aí eu achei que ele pagou um cara para cruzar o mar e contar os passos ainda cruzando o mar ainda. Não, as duas são no Egito. Ah, sim. Mas Agora, ainda assim ele andou muito. mas sabe o que eu acho? Eu acho que o cara não deve ter. Eu acho que isso foi uma metáfora, um exagero do Carl Sagan. Porque não precisa fazer isso. O que você faz? Você mede lá, sei lá, vamos pensar numa medida 100 metros, certo? Não precisa contar passo. Você pega, coloca. Eu acho que a medida é passos. Assim como tem pés, passos, jarro, polegar. Eu acho que a medida era passos, provavelmente. Ou você pega um fio qualquer, né? E você pode ir andando de cabelo para fazer isso em linha reta. Você pega, coloca uma estaquinha, vamos dizer assim, prende, põe o fio, estica o fio, né? Aí quando termina, puxa com força, dá um puxão, a estaquinha sai da terra, você prende de novo naquele lugar, estica até chegar no outro. Não precisa contar passo, você pode contar. Meu, vai ser o maior pedágio já existente, né? Porque imagina uma linha de 800 metros assim, ninguém vai tropeçar nela. Não isso. Você deixa no chão, né? Não, você não entendeu, assim, né? Você pega aqui, fixa, vamos pôr aqui no chão, aí estica, um pedacinho só, 100 metros, vamos dizer, né? Aí, tá, fixa no chão aqui, puxa o outro lado e vai. Quer dizer, você não precisa. Você usa uma régua, vamos dizer assim, precisa ser um passo, né? Você usa uma régua com cordão e uma estaquinha só para fixar no chão para não sair do lugar o cordão. Até que você pode ter, inclusive, provavelmente não foi uma pessoa, né, um solitário andando 800 quilômetros a pé. Quanto Imagina o cara se ele levou? esquece a conta. Imagina se ele esquece a conta. Se ele esquece a conta. Imagina, puta merda, tô na metade, vou ter que voltar. Chegou em cena, ele... O que eu tava falando? Não, deve ter, vamos dizer assim, essas pessoas que deviam medir distâncias, não foi, ele não chamou um lá, ô, você aí, vem cá, sai andando aqui até Siena porque eu preciso saber a distância. Não deve ter sido isso, deve ter contratado um especialista da época para fazer essa medida. Em que sentido, os especialistas? Você tinha terras para demarcar, essa parte da geografia, né, da geometria, melhor falando, né, que é da medida da Terra, a agrimensura, esse tipo de coisa, existia desde que existe propriedade, existe gente para demarcar de quem é de quem, né, o que é de cada um. Então, eu acho que deve ter sido, quando ele diz que passo a passo, deve ter sido alguém que tinha camelo, porque eu acho que deve passar por lugares aí bem difíceis para você ir em linha reta, né?
Sim. E também, talvez nem andasse em linha reta. Talvez andasse em caminhos que não fossem em linha reta, mas que alguém especialista saberia estimar o caminho em linha reta. Faz sentido. Então ele calculou as duas coisas. Ele conseguiu calcular o raio e estimou a circunferência também, né? O comprimento, como que fala? A circunferência em si. Sim, É, sim. circunferência. Uma como consequência da outra, né? Sim. Certo? Então, Muito bem. ele sabia essa distância aqui, e aí mediu a circunferência, mas ele sabe que aqui tem 7 graus, então 2πr é a circunferência, 7 graus em radianos vai dar o raio, né? Uhum. Com relação a esse comprimento aqui. Aí ele já sabia o volume, e isso faltou um pouquinho para ele saber a densidade da Terra. Talvez ele tivesse uma estimativa, pegasse a crosta mesmo, você tem uma estimativa da densidade da Terra, né? Certo? Ou melhor, você tem uma estimativa da densidade, você pode ter uma estimativa da massa. Certo? Sim. Né? E aí, com essa estimativa da massa, podia emprestar isso lá para o Newton depois. Nossa, ia listar algumas coisas aí no começo. Né? Você pode ter, a partir dessas ideias, assim, às vezes simples, né? Você pode ter bastante informação. Bom, não foi o único. Aqui eu vou só dizer como é que esse Aristarco de Samos mediu a distância Terra-Sol. E aí, esse é um exercício que eu passo sempre também, toda vez que eu dou. Então, o que ele viu é o seguinte. Aqui, olha, eu tenho exatamente a Lua crescente ou minguante, né? Quarto de Lua, tá? Se eu observar o quarto de Lua, eu vou observar que o quarto de Lua não se dá exatamente com o Sol paralelo aqui, ó. Não é exatamente. O Sol fica. O quarto de Lua, quarto crescente ou quarto minguante, eu tenho um ângulozinho aqui. Vamos supor, uma altura aqui do Sol. Ridícula essa altura aqui, 1 grau, né? Mas isso já dá para observar, tá? Essa altura exatamente para o quarto minguante. Certo? Quer dizer, eu tenho esse ângulo aqui. Se o Sol realmente tivesse uma distância infinita, eu ficaria paralelo, né? A minha visada para olhar o Sol ou a visada a partir da Lua. Tá? Porque aqui eu tenho o quarto crescente, vamos dizer assim, justamente porque está perpendicular aqui, né? O raio solar incidindo perpendicular aqui. Então, nessa situação de quarto crescente, se eu observar esse ângulo A aqui, eu vou saber a distância C, se eu souber uma das duas, a distância Terra-Lua ou a distância Lua-Sol. Tá? Bom, então o Aristarco mediu a distância Terra-Sol em função da distância Terra-Lua. Tá? Aqui, com essa medida. Então, eu preciso observar a distância Terra-Lua. Aí o Hiparco mediu a distância Terra-Lua. Então, o que o Hiparco fez? Ele observou, tá, que duas cidades aqui, olha, tá, essa daqui, então, em Cirene, eu tenho um eclipse total, e, no caso, se é o eclipse total, tá, esse ângulo aqui, ó, o disco da Lua e o disco do Sol é o mesmo, né? A Lua, o Sol está 400 vezes mais distante, mas o raio é 400 vezes maior também.
Então, coincidem os dois discos. Então, na cidade de Cirene, foi eclipse total. Mas na cidade de Alexandria, eclipse parcial. E eu consigo saber quanto que é esse parcial aqui. Eu olho o disco, projeto, o disco e tal, eu sei quanto que é esse parcial aqui. Tá? O máximo que vai encobrir, né, no eclipse. Eu consigo fazer essa observação de quanto que é esse eclipse parcial. Então, se vê, tá? Se aqui eu vejo no disco solar um quinto do disco solar, em termos do total do disco aqui, né, do diâmetro, se o disco é meio grau, eu tenho aqui que isso é 1 grau. Então, esse ângulo aqui, tá? Este ângulo que subentende este ponto da Lua com relação às duas cidades sobre a Terra, é 0,1 grau. Se eu tenho que esse ângulo é 0,1 grau e eu sei a distância de Cirene e Alexandria, a mesma coisa, eu sei o raio aqui. Né? Eu sei essa distância, sei o ângulo, sei a distância Terra-Lua. Tá? Eu não tenho aqui, eu tenho anotado informações sobre isso aqui, que estou olhando ao lado aqui. Mas eu não tenho anotado exatamente qual foi o resultado. Né? Tem, por exemplo, ali no Erastótenes, né? Foi a 40 mil quilômetros, que é um dado muito bom, né? Você tem próximo disso hoje. Aqui, esse dado também, todos esses dados foram dados muito bons. Né? Então, se eu tenho a distância Terra-Lua, eu sei a distância Terra-Sol, olha quantas coisas eu já sei, mesmo antes de Cristo, a respeito das medidas da Terra do Sistema Solar. Eu sei a distância Terra-Lua, eu sei a distância Terra-Sol, eu sei que a Lua, o diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que em função dessas distâncias, é 400 vezes maior do que a Lua. Então, a partir do eclipse solar, né, desse eclipse, eu posso também medir, se eu vir aqui, do outro lado, e ver onde que vai dar a sombra, eu posso medir o diâmetro da Lua, e assim por diante. Tem um monte de informações a partir desses fenômenos. Veja, as observações que essas pessoas faziam eram fantásticas. Mas a partir dessas observações, desses fenômenos, eles mediam. Podiam encontrar, né, uma série de medidas a respeito da Terra, da Sol e da Lua. Esses dois exercícios aqui, tá? Eu passei aqui qual que é a lógica do exercício. Tem que trabalhar esses exercícios, também pegar ali, por exemplo, né? Nesse daqui, Cirene e Alexandria, e tentar medir, tentar fazer essas observações, ver se funciona isso, eu tenho um eclipse total ali, nessas datas. Tentar recriar a partir do estelário. Eu acho que o estelário permite... O estelário, eu estou usando o estelário porque o estelário ele recria um pouco o céu como a gente estaria vendo nessas situações. Bom, o astrônomo, o mestre, né, dos astrônomos, tanto que a sua obra era a obra do mestre, né? É o magistro. É o magistro, quer dizer, a obra do mestre, né? Ptolomeu, século II depois de Cristo. Então, Ptolomeu conseguiu um sistema de mundo, que é o sistema geocêntrico, colocou a Terra no centro desse mundo e observou que nem Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno passam na frente da Lua. Então, a Lua é a primeira esfera. Inclusive, né, Aristóteles tinha dividido o mundo em dois, o mundo sublunar e o mundo supralunar. O mundo sublunar era o mundo das corrupções, dos movimentos violentos, enquanto que o mundo supralunar era o mundo do perfeito, dos movimentos circulares.
E ele entendia, né, esse sistema de mundo de Ptolomeu era o sistema de mundo de Aristóteles. E ele colocou, então, isso aqui não é satélite, não. Isso aqui é como se o planeta estivesse girando realmente, não nesse aqui, né, em torno desse círculo aqui, mas em torno desse outro. E ele colocou, então, todos os planetas. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esferas, né? Você tem os 2 luminares, Lua e Sol, e os 5 planetas, 7 esferas. E mais a esfera das estrelas. Então, você tem 9 degraus, Terra, Lua, tal, todo um cabalístico aqui. E o que se observa no céu, tá, é esse movimento. Você vai observando dia a dia, por exemplo, Marte, você vê que Marte avança no céu e depois ela retorna. Avança no céu, depois faz um movimento retrógrado